Bom dia, meus alunos incríveis do nono ano A, nono ano B. Esse é o vídeo Poema, Notícia e Classificado Poético, Linguagem e Sentido. Eu sei, tá atrasado, faz tempo que vocês fizeram essa atividade, mas é aquele tal negócio, né? Segundo mês do bimestre, todas essas mudanças nas atividades online, mas vocês podem ficar tranquilos que eu não esqueci e eu estava montando aos poucos esse vídeo para poder corrigir junto com vocês, tá bom? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu acompanho tudo que vocês fazem. Essa era a capa do PPT que vocês receberam. E nós vamos então fazer as correções. Foi na semana 25 de abril. Eita, faz mais de um mês. Semana 25 de abril de 2020. Essas eram as habilidades da sequência de atividades Poema, Notícia e Classificado Poético. Bom, a atividade 1 começava com o seguinte poema. Você já parou para pensar em todas as emoções que podemos sentir em um mesmo dia? Os sentimentos vêm e vão, às vezes de forma tão rápida e inesperada que nem temos tempo para descrevê-los. Quem dera pudéssemos registrar momentos em poemas. E aí temos o Basta Pensar em Sentir, que diz o seguinte: Basta pensar em sentir, para sentir em pensar. Meu coração faz sorrir, meu coração a chorar. Depois de parar de andar, depois de ficar e ir, hei de ser quem vai chegar, para ser quem quer partir. Viver é não conseguir. O poema é um gênero textual do discurso literário. Quais são as características de linguagem que possibilitam a identificação de um poema? Como é que eu identifico um poema? Tem que ter estrofes, versos, linguagem figurada, rimas, maior grau de subjetividade, expressividade, são as coisas que vão identificar um texto de poema. Tudo bem? Questão 2. Como se organiza o poema Basta Pensar em Sentir, de Fernando Pessoa? Registre as ideias no quadro a seguir. Aí vocês tinham aí 3 coisas para preencher. Qual a quantidade de estrofes e de versos? A ocorrência de rimas em todos os versos e como se caracterizam as rimas quanto à classe gramatical e as terminações. Um detalhe interessante aí nessa pergunta 2. Rimas em todos os versos? Se vocês observarem ali na resposta 1, está escrito presença facultativa de rimas. O que é facultativa? Posso ter, como também posso não ter. Existe um tipo de poema que chama verso branco. No verso branco eu não preciso rimar. É uma estrutura diferente daqueles que nós seguimos a métrica. Na primeira série do ensino médio, é costume eu trabalhar com métrica. Aí vocês vão ter que fazer as rimas interpoladas, sequenciais. Ano que vem a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas fiquem sabendo que existem alguns poemas que não têm rima nenhuma. São chamados de versos brancos. Uma estrofe com 9 versos. Vocês perceberam que só tinha uma estrofe com 9 versos. Tem rimas? Tem rimas. E como é que elas estão caracterizadas? As palavras que rimam são verbos da primeira e da terceira conjugação, ou seja, terminados em ar e ir. Vamos voltar lá no poema. Sentir, sorrir, ir, partir, conseguir. Terceira conjugação. Pensar, chorar, andar, chegar. Primeira conjugação. Finalização ar. Ok? Para relembrar, a linguagem poética é essencialmente figurada, subjetiva, metafórica. Lembrando, metáfora é uma figura de linguagem muito usual em linguagem poética. A estrutura convencional do poema compõe-se de versos e estrofes, ora em formas fixas, como o soneto, ora em formas livres, com variação de quantidade de versos e estrofes. Nem todo poema apresenta rimas, ok? Mais uma vez, deixando bem claro isso, verso branco. Forma fixa, como o soneto. Soneto sempre vai ter 14 versos. Primeira estrofe e a segunda estrofe com 4 versos. Terceira estrofe e quarta estrofe com 3 versos.
é fixo, não muda. Mas eu tenho alguns sonetos, como por exemplo, eu posso ter tercetos, um poema só com quartetos, eu posso ter uma sextilha, que é uma estrofe de 6 versos, e por aí vai. Então a estrutura ela pode mudar. Alguns não, alguns são fixos, como é o caso do soneto. Questão 3. Observe a relação de sentido entre os versos. Meu coração faz sorrir, meu coração a chorar. Há entre os versos uma oposição semântica, isto é, uma oposição de sentidos. Quais são as palavras que enfatizam essa oposição? Se eu tenho sorrir e chorar, são coisas opostas, uma contrária da outra. Quais são as palavrinhas que indicam essa ideia contrária? A oposição de sentidos faz-se entre as palavras sorrir e chorar, que são elas que são as contrárias, ok? Tenho isso sempre em mente. Palavras com ideias contrárias indicam oposição de ideias. Há outros versos ou expressões no poema que transmitem essa mesma ideia de oposição? Será que tem mais? Tem. Nós vemos isso nas palavras ficar, ir. Ficar é uma coisa. Ir é totalmente ao contrário de ficar. São ideias opostas. Chegar, partir. Se eu estou chegando, é uma situação. Se eu estou partindo, é totalmente ao contrário. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos para a questão 5, então. Peguem o caderno de vocês e vão verificando, checando. Não tenham medo de errar, a gente está para aprender. Não tenham preguiça de usar borracha também, porque se deixar errado, vocês vão ter perda no aprendizado de vocês, tá bom? Qual é a figura de linguagem que consiste na utilização de palavras, expressões ou frases que se opõem quanto ao sentido? Então eu tenho uma figura de linguagem que é específica para representar essas oposições, essas contrariedades, e é a antítese. Então nós temos a metáfora, que é uma figura de linguagem muito utilizada, e temos a antítese, que também é muito utilizada nos poemas para indicar essas contrariedades. Questão 6. Observe os seguintes versos. Meu coração faz sorrir, meu coração a chorar, depois de parar de andar, depois de ficar e ir. O poeta refere-se ao coração, atribuindo-lhe características humanas: fazer sorrir, chorar, parar de andar, ficar e ir. Trata-se de uma linguagem metafórica, figurada, mas há uma figura de linguagem específica para nomear a atribuição de aspectos humanos ao que não é humano. Qual é a figura? Gente, são muitas figuras de linguagem e cada uma é utilizada para uma coisa. Vocês viram ali em cima a citação a paradoxo. No momento correto, nós vamos falar de paradoxo também. Não vamos falar agora, porque senão vai fritar a cabecinha de vocês. Vamos devagar. Qual é a figura de linguagem, então, na questão 6, que atribui aspectos humanos a algo que não é humano? Personificação. Ok? Personificar é fazer com que algo que não é uma pessoa faça coisas normais para uma pessoa. Tudo bem? Prosopopeia é a mesma coisa de personificação, tá? Tem 2 nomes. Questão 7. O último verso do poema ilustra a ocorrência de metáfora, figura de linguagem que evidencia 2 características semânticas comuns entre 2 conceitos ou ideias. Viver é não conseguir. Então a metáfora é quando eu vou usar uma palavra que eu sei o significado dela num sentido completamente diferente. Ou seja, eu vou usar uma linguagem figurativa e aquela palavra que literalmente significa uma coisa, quando eu passo a falar de forma figurada, ela representa outra completamente diferente. Tudo bem? Releia o poema e a conclusão contida no último verso. Procure interpretar qual é o sentido da vida para o enunciador. Agora assinale a alternativa que melhor sintetiza a ideia apresentada no poema. A vida é bela, mesmo com todas as contradições.
Não há um sentido definido para a vida. A vida é busca constante entre contradições. Viver é fácil mesmo em caminhos difíceis. Em qual delas eu tenho uma metáfora? Na letra C. Tá? A vida é busca constante entre contradições, ou seja, há uma relação entre a expressividade do texto e o sentido produzido por ele. Na gramática, nós chamamos isso de morfossintaxe. É isso mesmo, morfossintaxe, tá bom? Resumindo, é uma linguagem figurada. Tudo bem? Depois, na semana 3 de maio de 2020, eu passei para vocês a atividade 2, que é aquela atividade que vocês tinham que gravar um poema e declamação de um poema e enviar o vídeo para mim. Vocês fizeram isso, infelizmente não foi todos. Sinto uma, né? Eu queria tanto que todo mundo participasse, mas os vídeos que eu recebi estavam maravilhosos. Eu não vou divulgar agora, tá? Isso aí vai ficar para o vídeo de fim de ano, lá em novembro. E aí a gente vai poder apreciar o trabalho que cada um desempenhou com uma qualidade, gente, um mais lindo que o outro, tá? Fantástico. Tá de parabéns. Turma A e Turma B fizeram declamações espetaculares. E nada melhor do que terminar com viver como declamar uma poesia, né? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima atividade, em breve, a atividade 3, para nós continuarmos com essa atividade que a gente iniciou no PowerPoint que vocês já têm, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.